Na nossa aula 3, nós vamos fazer a otimização do modelo na parte de interiores. Então, começar comentando aqui com vocês que como é a parte interna, tudo que está aqui fora, né, aqui na parte externa, nós vamos deletar. Justamente para não ficar ocupando muita memória, não ficar nosso arquivo pesado. Então, ó, todo externo, parte externa aqui, a gente deleta. O que eu posso dizer para vocês também? Esse carro, esse eu vou deixar, mas essa caminhonete dá para nós remover. Aqui também não vai aparecer, isso aqui não vai aparecer. E o restante ali é capaz de aparecer. Bom, feito isso, eu já vou pedir para vocês virem em Window, Model Info, Statistic, e podem ver aqui, ó, nós temos 1191 componentes, definição de componentes, e quase 900 materiais. Nós vamos dar um purge nisso aqui, e relaxem que demora um pouquinho, tá? Então eu vou dar o purge aqui, esperar um minuto, mas eu vou cortar isso do vídeo. Bom, pessoal, esse processo de purge, ele levou pelo menos aí uns 5 minutos, no mínimo. Tinha bastante coisa, né? É um arquivo que está bem pesado. E ó, ele baixou ali de 1000 e poucos para 307, e aqui acho que estava 900, foi para menos de 400. Isso aqui vai deixar o arquivo bem mais leve e a trabalhabilidade vai ficar bem mais fluida também. Agora, para finalizar essa parte aqui do Model Info, eu vou clicar aqui em Fix Problems, e vou salvar na sequência. Lembrem de salvar o arquivo, porque depois é capaz de vocês perderem, né? Pelo arquivo estar muito pesado, enfim, eu não sei qual máquina vocês trabalham também. Então, Fix Problems e salvem o arquivo. Bom, agora com o arquivo salvo, ele está bem mais leve, está bem mais fluido. Antes de iniciar ali na parte interna, clique em B, que vai abrir o Paint Bucket. Eu vou pedir para vocês entrarem em Styles, Editar, e aqui no primeiro, ó, no de vocês já vai estar desabilitado porque é o arquivo que eu estou enviando para vocês. Mas normalmente qualquer arquivo ele vai vir com o Profiles habilitado. Olha a diferença, ele trava muito com o Profiles ligado. Então eu tenho uma template pronta aqui no meu SketchUp que eu sempre deixo desabilitado o Profiles. Não muda absolutamente nada para vocês na modelagem e olha só, ele fica bem mais fluido o desenho. Então, vamos lá. A parte interna aqui, eu vou colocar para o lado o meu telhado, tá 5, e o gesso, que aqui está separado, pera aí. Vamos explodir esse grupo. E eu vou botar 5 para lá. Bom, então aqui na parte interna, esse aqui é um projeto aqui da minha empresa, do meu escritório. Ele já está modelado, a gente fez a casa inteira, mas eu vou pegar só a parte social, tá? O que a gente tem que prestar atenção? Desde a parte de modelagem, pensando no render. Vocês podem olhar que todos os blocos eles foram baixados com alta qualidade. Não tem nenhum bloco assim bagaceiro, digamos assim. Essas plantinhas aqui, por exemplo, elas são 2D. Isso talvez depois no render dê algum problema de qualidade, mas eu vou deixar e depois a gente vê se vai ser necessário mudar ou não, tá? As texturas não me preocupam muito, o que importa é saber que tipo de textura vai ser, qual que é o material. Tentem pegar bons blocos, né? Por exemplo, aqui eu já estou vendo que está ao contrário. Então o que eu faço normalmente? Eu vou clicar aqui, clico no Ctrl, né? Que ele deixa no eixo, -1, Enter. Aqui já ficou o Samsung normal. Eu sempre coloco aqui nos projetos esses bloquinhos
de iluminação para que na hora que eu for configurar eu saiba que ali tem LED ou algum outro tipo de luz. E percebam que a qualidade da modelagem está muito boa. Não tem nenhuma gambiarra, né, na modelagem. Aí, claro, a gente vai achando alguns probleminhas, né? Por exemplo, aqui a gente pode subir, né? Opa. Aqui a gente sobe. Ó, quando vocês não conseguem pegar aquele ponto, é só clicar no K. Aí tu consegue pegar as linhas ocultas. Aperta K e ele some. Aí aqui, claro, né, ficou um espaço embaixo. O que muitas pessoas fazem? Clicam no S, aí clicam no ponto do meio e baixam. Só que isso aqui, ele distorce a textura, né? Claro que aqui não tanto porque é só um pouquinho, mas se for maior, acaba distorcendo bem a textura. Então, por favor, né, sempre aumentem da maneira correta. Então, vamos baixar aqui, tudo certo. Antes de começar o render, vocês sempre têm que fazer essa análise. Por exemplo, aqui no escritório, esse projeto, eu modelei a parte externa e a parte interna foi um outro arquiteto que trabalha aqui com a gente. Então, eu não sei se tem alguma coisa que eu tenho que ajustar ou não. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu já preciso puxar o rodapé, né? Então, ó, puxei o rodapé. Aqui eu vou puxar mais 2 centímetros. E a princípio está ok. Coisas que precisam ser modeladas, né? Aqui a gente está usando um puxador de alumínio. Então, façam a bordinha de alumínio. Façam, por exemplo, coisas que existem na vida real, tipo esse rebaixo aqui para área molhada da pia. Deixa eu ver o que mais. Aqui, se tem o negócio de toalha, coloquem a toalha, coloquem o suporte. Tentem baixar blocos, como por exemplo esse forno aqui, que lá dentro tem a parte metálica ali, né? Porque é o que acontece na vida real. Aqui, ó, aqui, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma alteração. Ela não está com o buraco da lareira. Então, todas essas alterações vocês vão ter que fazer aí também. Não foi de propósito que a gente deixou, é justamente porque às vezes o cliente, né, pede tão rápido as coisas que a gente vai fazendo e não se atenta às vezes que na hora do render isso pode dar algum problema, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu só vou criar aqui esse retângulo, vou colocar ele certinho aonde ele vai ir para o fundo. E agora, ó, cliquei D, que é daquelas hotkeys que eu passei para vocês. E agora é só empurrar lá para o fundo. E aqui dentro também tem algo que a gente precisa remover. Opa, só que eu removi demais ali do fundo. Ó, ele está com 65, vamos colocar 45. E aqui deleta e deleta. Ainda ficou um pouco ali atrás. A gente teria que botar um pouco mais. Na verdade, eu acho que dá para colocar tudo, porque a lareira vai esconder. Então não tem problema. Dá pra gente fazer isso. Olha como já mudou. Então é importante que essas coisas sejam feitas, tá? Temos tapete, um sofá de boa qualidade. As poltronas também dá para vocês perceberem que ela foi bem modelada, bem construída. Modelem bem a parte das janelas. Percebam que lá fora a gente consegue enxergar, né, a parte externa, então modelem lá fora também. Nós colocamos sempre a parte de iluminação. Tem gente que na hora do render só coloca a luz e não colocam o bloco, por exemplo, do spot ou da onde está vindo a fonte luminosa. Isso faz muita diferença. Então coloquem o bloquinho, tá? Ele precisa aparecer.
coisas que a gente coloca também, ar-condicionado. É muito importante ter elementos que vai ter na casa depois de pronta, porque isso que vai trazer o realismo. Então, tentem se ater ao máximo, né? Por exemplo, depois pode ser que a gente tenha um render que pegue bem a mesa, que talvez a gente coloque um prato ou, sei lá, alguma coisa. Até mesmo isso aqui, ó. Isso aqui não vai trazer realismo. Isso aqui a gente vai ter que mexer, ó. Ou girar, pegar num ângulo que não pegue no render, né? Eu acho mais fácil a gente girar isso aqui, ó. Ainda ficou. Se ficar alguma coisa, a gente consegue alterar isso lá no Photoshop depois. Mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai fazer. Eu vou ver se eu acho aqui no 3D Warehouse algum bloco que eu julgo ser um bloco ruim, tá? Mais uma coisa, até os carros, percebam que a maioria deles a gente consegue até com interno, tá claro, né? Nem todos. Mas a gente coloca a placa, enfim. É um serviço que, se tu quer um realismo, tu tem que fazer. Mas eu vou tentar achar um bloco aqui, que não é um bloco tão bacana, para que vocês consigam entender do que eu estou falando. Vamos tentar aqui um sofá. Aqui, ó, primeiro, já dá para ver. Pessoal, vocês viram que até ele baixou super rápido. Deem uma olhada nesse sofá. Tá vendo que ele tá, tipo assim, como é que eu posso dizer a palavra? Ele tá duro, né? A modelagem tá uma modelagem dura. Dá pra ver que isso aqui é simplesmente um bloco que foram desenhando. Isso aqui tá péssimo. Isso aqui é um bloco que, cara, se vocês renderizarem um projeto com um bloco assim, até pode ser outro sofá ou outro tipo de produto, mas isso aqui vai ficar horrível, né? Vai ficar muito feio mesmo. Então analisem com a diferença do sofá que nós colocamos. Olha, ele é todo arredondadinho, dá pra ver que ele tem até a costura, né? E esses blocos de qualidade vocês vão ter que ter um cuidado na hora de baixar. Então, basicamente, eu acredito que seja isso, tá? Aqui nos fundos também, agora deu uma travada aqui no sketch, mas ali nos fundos vocês conseguem observar que está modelado também. Fica muito estranho quando não tem a parte externa modelada, né? Vou dizer que a gente sempre faz? Não. Nesse caso a gente tinha o projeto, né? Então a gente colocou. Mas quando não tem o projeto externo, normalmente a gente inventa ou coloca uma cortina que vai pegar a janela inteira. Então basicamente é isso. Se atentem aos blocos, à qualidade. Eu quero que vocês analisem de que maneira que a gente modelou tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que a gente vai respondendo. Certo? Vamos para a próxima aula agora. Um abração.